Começo esse vídeo trazendo, topicalizando as observações finais. Aproveite agora esse último vídeo de colocação pronominal e aqui eu vou colocar dúvidas, pontos que o Sebrasp, dúvidas que o Sebrasp explora, que o aluno tem, e a banca, vem explorando nas provas mais recentes. Por exemplo, depois de tudo que a gente viu, atenção. Só existe uma regra, que é palavra invariável é atrativo. Tudo bem? Ficou claro para você? O que você precisa saber, então, é que qualquer palavra invariável atrai. Não precisa perguntar a classe da palavra na hora que você estiver resolvendo a questão. Viu uma palavra invariável, ela atrai. Mas ela só atrai quando estiver antes do verbo, nunca depois. Por exemplo, Dri, se a palavra invariável vier aqui, quer ver? Ó, ele a encontrou em casa. Dri, esse em não é invariável? É. Só que está antes do verbo? Não. Então, não atrai. Entendeu? Aí, às vezes, a banca vai lá e pergunta: esse a deveria estar com ênclise em função da atração da palavra que vem depois? Não. Só quando vem antes. Neste caso, como não há palavra invariável, isso aqui é invariável? Não. Então, eu posso as duas. Ele encontrou e ele encontrou a. Mas esse em não está atraindo nada. Entendeu? Ele não está atraindo nada. Palavra invariável só atrai quando vier antes do verbo. Outra dúvida muito comum é, Dri, e umas palavrinhas que eu estudei, tipo, palavra negativa, é invariável. Dri, pronome reto, não é. Na hora que você tiver dúvida, você pensa assim, variou. Pronome reto varia? Varia. Então, não atrai, tá bom? Não atrai porque varia. Só atrai o que é invariável. Da categoria de classes que atraem mesmo variando, só existem essas duas que eu falei no vídeo anterior. Classes que atraem mesmo quando variam. Quais são? Hein? Vamos, memorize agora, eu falei sobre isso, lembra? Os pronomes relativos e os indefinidos. Eles sempre atraem, variando ou não. Por que eu estou falando isso? Porque o aluno perguntou, Dri, o pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo este, na questão que nós resolvemos. Este irá. Ele não deveria ter atraído? Não. Por quê? Porque ele não está aqui. Ó, ele não está nessa categoria de classes que, mesmo quando variam, atraem. Então, ele não varia? Varia. Então, ele não atrai. O pronome demonstrativo, rapidamente aqui falando, ele é uma discussão que há mesmo na gramática. Há autores que dizem que o pronome demonstrativo sempre atrai. E, dependendo da banca, você vai ver que ela segue esses autores. Só que não é o caso do Sebrasp. Então, para o Sebrasp, a banca é bem tranquila. Por exemplo, se fosse FGV, eu teria que ir um pouco mais a fundo. Mas, para o Sebrasp, veja, só atrai se for invariável. Entendeu? Mas eu já vi situações de palavras que variam e atraem. Só esses dois pronomes, relativos e indefinidos. Tudo bem? Terceiro ponto. A outra observação que eu vou colocar aqui, eu perdi aquela anotação, eu vou escrever aqui. Palavra invariável na locução verbal.
Então, ó, vou só repetir aquela frase que era: eu estou entendendo. Ó, posso dizer eu a estou entendendo? Posso. Posso dizer eu estou a entendendo? Claro. Dri, mas o eu não atrai? Já falei que não. Pronome reto não atrai. Há várias questões do Sebrae que você vai ver isso. Pronome reto não atrai. Nem o eu. Ah, o eu acho que atrai isso. Não, não atrai. Nenhum pronome reto atrai, tá bom? Então esqueça isso, caso isso ainda esteja te atrapalhando. Ó, tá. Posso tudo. Posso dizer eu estou a com hífen. Posso dizer sem hífen? Posso. Com hífen é estranho, mas está certo. Entendeu? Ó, sem hífen também está certo. Por quê? Porque se nada proíbe, está correto. Posso dizer eu estou entendendo-a? Também posso. Dri, mas isso é regrinha do gerúndio? Não existe regrinha do gerúndio. Só existe. O quê? O que existe? 3 proibições, 1 regra, 2 exceções. E a exceção é o infinitivo. Nenhuma outra situação. Gerúndio não tem nada de diferente. Nada disso, tá bom? Eu estou falando assim sobre isso porque houve essa dúvida dos alunos enquanto eu estava transmitindo ao vivo, os alunos perguntando do gerúndio. Então, tá claro isso para você? Pensando naquelas 3 proibições, 1 regra e 2 exceções, nesse caso aqui eu posso tudo. Isso é locução verbal. Agora, como caiu lá na questão que nós vimos, lá do que nós acabamos de corrigir, que vinha assim, ó, era algo assim: eu não estou. Aí, digamos que eu insira um não. Digamos que eu insira um não. Ó, inseri um não, tá bom? Ora, o que muda? Não muda nada. Muda o que você já sabe, continua. O que eu tenho que saber, Dri? Palavra invariável atrai. Na locução verbal também. Na locução verbal, esse eu não era atrativo, não atrai. E esse aqui atrai. Por quê? Porque é invariável. Aí, o que eu posso? Você pode, ó, olhe para mim. Posso dizer eu não a estou entendendo? Claro, esse não atrai. Posso dizer eu não estou a entendendo? Posso. Olhe para cá. Posso. Veja, não há um hífen. Quando há um hífen, eu estou como? Com ênclise. Posso ênclise? Não, porque o não atrai. Então, olhe para mim, errado com hífen. Posso dizer eu não estou? Dri, tá bom, se eu retirar o hífen, pode? Claro. O que você aprendeu? Vale o que você aprendeu, não é regra mais. Pensa assim, hífen é ênclise. Sem hífen é próclise. Então, se eu tirar o hífen, tá tudo bem. Porque agora, esse A está com próclise, eu entendendo. Entendeu? E, Dri, eu posso dizer eu não estou entendendo a. Posso. Não estou entendendo a. Que foi igualzinha àquela questão que nós fizemos lá há pouco. Daqui a pouco eu te mostro para a gente fechar. Foi aquela questão que nós fizemos que muita gente errou, porque falou assim, mas isso é locução verbal. Cara, esse verbo está distante. Ó, verbo principal. Esse aqui é o principal. Ele está distante. Não é por causa do gerúndio. É porque a palavra atrativa, ela exerce atração sobre o verbo auxiliar, não sobre o principal. Neste caso, como ele está distante, a ênclise é permitida. Então, eu posso não estou entendendo a. Pegou?
foi a questão de número 30, concurso para o INPI 2024. Foi a questão que nós acabamos de fazer. Deixa eu voltar aqui para você. Desculpe, mas eu vou voltar até você aprender esse negócio. Ó, INPI. Foi INPI. Essa aqui é CTI, Itaipu, Prefeitura de Camaçari. Essa. Olha aqui. Isso mesmo, foi a do INPI. Tá vendo aqui? A banca, olhe para cá, trazia uma palavra invariável. Essa palavra invariável, ela estava numa locução verbal. Tá vendo aqui? Na locução verbal, não muda nada. Só que esse verbo aqui, ele é o principal. Aí a palavra invariável se distanciou dele. Então, é como se houvesse um relaxamento da atração, que está distante. Neste caso, esse as aqui, eu posso tudo, ó. Eu posso fazer ênclise levando-as? Posso. Por quê? Porque está distante. Por isso que a banca considerou certo. E agora que você aprendeu isso, vamos brincar disso, ó, que as está levando. Quais seriam as outras possibilidades? Compare essa questão do INPI com o que eu acabei de organizar na sua mente. Pense, palavra invariável na locução verbal. Quando eu tenho uma palavra invariável na locução verbal, eu posso tudo, menos colocar o pronome no meio da locução verbal com hífen. Ó, eu posso dizer que a está levando. Eu posso dizer que está levando não porque o que atrai. Atrai, atração é sobre esse verbo auxiliar. Então, não posso com hífen, mas o outro lá, ele fala, eu nem olho para o hífen. Você já não está mais nessa. Claro que o hífen faz toda a diferença. Que está a levando. E posso também que está levando a. Tá bom? Tá certo? É isso. Cadê onde estamos? Aqui. Então, voltando. Observações finais, essa próxima observação. Então, o que você acabou de entender? E vamos dar por encerrado. Isso aí. Palavra invariável na locução verbal. O pronome não pode ficar no meio da locução verbal com hífen. Só. É a única coisa errada. O resto está tudo certo. A não ser que o verbo principal esteja no particípio. Mas aí é aquela situação de 3 proibições, uma regra. Adri, se fosse particípio, não complique. Se fosse particípio, óbvio que estaria errado. Mas não é porque é uma locução verbal. É porque você tem que saber 3 proibições, uma regra e 2 exceções. Entendeu? O particípio não aceita a ênclise. Ele é uma das proibições. Mas não é porque é uma locução verbal. É porque não aceita a ênclise. Tudo bem? Tá. Dri, que mais que eu tenho que saber? Tudo isso está dentro do que você aprendeu, mas são dúvidas que os alunos têm. Agora, rapidamente aqui falando, não fiquem brigados com a gramática, não. Gramática, que raiva, ou com a banca. O que acontece? Colocação pronominal é um assunto problemático mesmo, porque os grandes gramáticos, eles já colocaram, os gramáticos tradicionais, os normativos, que foram aqueles que normatizaram a gramática, eles lá atrás, Celso Cunha, na gramática dele, ele fala, foi isso que acabou com você. Que Deus o mantenha. Ele fala assim, em colocação pronominal vale o bom senso. Isso abriu para que as bancas fizessem o que queriam. E esse é um assunto que a gente tem sempre que estar de olho, nós, professores, atualizados. Porque se você dá uma aula desatualizada da banca, você perde uma questão que ela acabou de mudar.
Ela pode mudar? Pode, porque as bancas mexem naquilo que é controverso. Por isso que quando eu venho aqui, nesta aula, eu venho. Pensamento do Sebrasp. Tá bom? Tá? Por quê? Porque eu estudei a banca para vir dar essa aula. Então, não fique zangado, não é por causa do Sebrasp, é porque esse assunto veio assim na gramática tradicional. Aí, a minha gramática, por exemplo, eu vou lá e escrevo o que eu vejo nas provas. Mas um gramático tradicional, ele é normativo. Aí ele diz, vale tudo, ferrou, porque aí as bancas fizeram o que queriam, entendeu? Mas não fique zangado, não. A culpa não é das bancas, nem do Celso Cunha, que isso. Vamos, ó, Dri, que mais que eu tenho dúvida? Outra dúvida é a questão do futuro do subjuntivo versus infinitivo. O que acontece? É uma dúvida comum e que faz todo sentido. Lembra que, olhe para mim, verbos, vamos relembrar. Eu quero agora você conjugando o verbo amar no futuro do subjuntivo. Conjugue comigo agora o verbo amar no futuro do subjuntivo. Lembra que a gente coloca o quando? Quando eu... Lembra? Quando eu amar. Quando tu amares. Quando ele amar. Quando nós amarmos. Quando vós amardes. Quando eles amarem. Tudo bem? Tá. Conjugue agora o infinitivo. Conjugue o infinitivo do amar. Tá aí. Não sabe? Ó, vou te ajudar. Como é que a gente conjuga o infinitivo? Para. Para eu amar. Para eu amar. Lembra? Estou fazendo aqui uma revisão para quem não lembra. Para eu amar, para tu amares, para ele amar. Tá. Olhe para mim, olhe para mim. Coloque o para, isso. Você coloca o para antes do verbo. Repare. O que há em comum? É igual. O futuro do subjuntivo, ele, nos verbos regulares. Verbos regulares. Comer. Conjugue o infinitivo do comer. Para eu comer, para tu comeres, para ele comer. Conjugue o futuro do subjuntivo. Quando eu comer, quando tu comeres, quando... É igual. É por isso que o aluno tem a dúvida e a banca explora isso. Por quê? Agora eu vou te mostrar. Eu vou te dar uma frase, vamos lá. Assim que eu pronomear. Então, estou te dando duas frases aqui. Então, para a gente brincar. Olhe para cá. Lembra que em colocação pronominal tem que saber quantas coisas? 3 proibições, uma regra, 2 exceções. 3 proibições, uma regra, 2 exceções. 3 proibições, uma regra, 2 exceções. Olhe para cá. Uma das exceções é o infinitivo. Lembra? Porque o infinitivo, ele é todo-poderoso. Ele sempre aceita ênclise, mesmo havendo palavra invariável. Só que nem todo verbo que termina em R está no infinitivo. Essa é a dica final. Observação é, nem tudo que termina em R é infinitivo. Você acabou de ver. Amar, amares, isso não é infinitivo. Isso é futuro do subjuntivo. Entendeu? Então, não pode ir para uma prova achando que o R vai ser necessariamente
infinitivo. Dri, ferrou. Como eu vou saber, então? Pelo sentido da frase, você pode matar, que é um futuro do subjuntivo, ele traz uma ideia de hipótese. Ou usar o macete, que eu gosto. Esse macete salva, que é o macete de trocar por um verbo irregular. Os verbos irregulares, eles não trazem esse problema. O infinitivo do dizer, por exemplo, é diferente do disser, do futuro do subjuntivo. Essa coisa de ser igual é só para os regulares. O verbo dizer, o verbo fazer, o infinitivo e o futuro do subjuntivo são diferentes. Então, você pode ir pelo contexto, nem tudo que termina em R é infinitivo. Só o infinitivo que sempre aceita inclusive. Então, tem que ficar ligado para não se iludir com qualquer R, entendeu? Aí, Dri, o que eu faço aqui? Aqui, desculpa, eu vou tirar esse eu, tá? Porque eu quero colocar direto. Eu quero colocar perto para atrair. Ó, então vou deixar o assim que. Tire o eu, porque aí com eu não vai servir o exemplo. Assim que. Então, olhe para cá. Assim que. É invariável. É atrativo. Mas, Dri, fiquei na dúvida porque tem R. Então, vamos lá. Posso dizer assim que a encontrar? Sim, claro. O assim que, invariável, nada proíbe. Tá. Posso dizer assim que encontrá-la? Posso. Posso, Dri, já que é infinitivo? Não, não é infinitivo. Como eu sei? Bom, primeiro, de novo, pelo contexto, assim que dá uma ideia, né, de hipótese. E você pode trocar, pode usar o macete, fazer, fizer. Lembra o macete? Se não lembra, eu vou colocar aqui, ó. Troquei, ó. Assim que fizer. Disser. Se eu trocar pelo fizer ou disser, eu vou ver que é o quê? Futuro do subjuntivo. Então, não vou cair nessa cilada, tá bom? Sendo o futuro do subjuntivo, então, ele não é todo poderoso. Todo poderoso é só o infinitivo. Aqui, eu vou aplicar a regra geral. Por isso tem que saber, só existe uma regra. Palavra invariável é atrativa. Se eu tenho uma palavra invariável aqui, então a próclise é obrigatória. A não ser que fosse infinitivo, mas não é. Nem tudo que termina em R, anotou aí? Nem tudo que termina em R, repita comigo, mantra. Mantra, nem tudo que termina em R é infinitivo. Nem tudo que termina em R é infinitivo. Pronto, já está vacinado, não vai mais errar isso. Estou disposta a... Olhe para mim, olhe para mim. Eu tenho aqui o a, que é uma palavra invariável. É uma palavra que, em tese, seria atrativa. Só que o encontrar, tá no Dri, encontrar tem R igual a esse. Mas eu já estou vacinado, calma. Vou primeiro saber se é infinitivo ou futuro. Tá, vou trocar pelos verbos do macete. Tá, então vamos lá. Estou disposta a dizer, como você falaria isso? Estou disposta a disser ou estou disposta a dizer? Como você falaria isso? Estou disposta a dizer. Estou disposta a fazer. Entendeu? Quando eu troco pelo fazer e dizer, aí eu sou feliz. Dá para ver que agora sim, este está no infinitivo. Então, eu posso tudo, porque infinitivo é todo poderoso, sempre aceita ênclise. Infinitivo é todo poderoso, sempre aceita ênclise. Infinitivo é todo poderoso, sempre aceita ênclise. Estou disposta a o encontrar, ou estou disposta, que eu também poderia dizer, estou disposta a encontrá-lo, cortando esse R. Infinitivo é todo poderoso, sempre aceita ênclise. Pegou o raciocínio?
Então, Dri, nem tudo que termina em R é infinitivo, nem tudo que termina em R é infinitivo. Mantras salvam. Nem tudo que termina em R é infinitivo. Entendi, tô vacinado, já entendi. Se vier um R, eu não vou me iludir, porque eu sei que o futuro do subjuntivo é igual ao infinitivo nos verbos regulares. Aí eu uso o macete do fazer, fizer, dizer, disser. Tudo bem? Mas eu não acabei. Por quê? Porque eu sei os problemas que você vai ter. Ainda como observação final. Um outro ponto e hoje nós vamos ver uma questão que eu coloquei aí na miscelânea, que é a seguinte. Olhe para mim. Escreva aí, junto comigo. Vou escrever até de uma maneira bem... Próclise com vírgula. Certo ou errado? Ó, vem. Olhe para mim. Próclise com vírgula. Certo ou errado? Essa é uma dúvida que só quem já estudou tem. E foi exatamente o que caiu na prova do Bacen. Veio a prova agora, no momento em que eu gravo essa aula, ocorreu a prova do Bacen, e a banca veio com essa história. Veja. Vou colocar aqui duas frases. Eu digo assim, ó. João acordou cedo. Me encontrou dormindo. Copie essa frase. João acordou cedo, me encontrou dormindo. Aí eu olho para essa frase, Dri, eu fico pensando, será que isso aqui é uma regrinha a mais? Não tem negócio de regrinha a mais, confia em mim. Apegue-se ao que você já memorizou hoje. 3 proibições, 1 regra, 2 exceções. Veja. É alguma proibição? Primeiro pergunte sempre, é proibido? É proibido? Não tem a ver com a vírgula, tem a ver com... Não existe regrinha de vírgula. Então, assim, não existe regrinha especial para vírgula e colocação pronominal. Existe aquilo que você já aprendeu. Agora, não é por causa da vírgula. Esse pronome está errado não por ela, mas por ser início de oração. Entendeu? Por ser início de oração, eu não posso a próclise. Se após a vírgula vier o início da oração, e porque é um novo verbo, aí estará errada a próclise. Só poderei fazer a ênclise. João acordou cedo, encontrou-me dormindo. Entendeu? Tá. Mas, Dri, eu achava que era sempre após a vírgula, que não poderia. Lembra a questão que nós fizemos hoje? E eu vou voltar aqui para você já a ela. Vou colocar uma parecida com ela, que diz assim, ó. João, pela manhã, João, pela manhã, blá, 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 encontrou dormindo. Tá. Veja, aqui veio a vírgula, mas você está sendo vacinado a parar com esse negócio de vírgula. Não existe regra de vírgula, existe aquilo que você aprendeu. Viu uma vírgula lá? Não se desespere. Fala assim, é início de oração? Porque existe só isso, não pode ser início de oração. É início de oração? Não. A oração já começou, exatamente o que nós acabamos de ver naquela questão. Ó, aqui, ó, vou até colocar com outra cor para você não esquecer isso jamais. Espera aí, vou fazer assim, ó. Esse aqui, depois da vírgula,
era o início da oração. Tá? Início da oração. Eita, vou colocar a oração aqui, que eu não quero apagar esse e-mail. Agora, neste caso aqui, é diferente. O início da oração já ocorreu antes da vírgula. O que houve ali é que entre o João, que é o início da oração, e o pronome, houve uma intercalação. Entendeu? Havendo uma intercalação, é como se ela... Lembra que eu te falei? A intercalação se retira dali. Retira. Então, veja, é como se não existisse. É o casalzinho que vai embora. Vai embora esse casalzinho aqui, ó. Vírgulas das intercalações são vírgulas casadas. Elas vão embora juntas e tudo que está ali no meio. Pule isso. Pule a intercalação, porque é casalzinho. Aí, veja, é claro que pode. João, pela manhã, me encontrou. E pode dizer, João, pela manhã, encontrou-me. Eu posso tudo. Eu posso tudo. Por quê? Porque não é proibido. Ah, mas é vírgula. Não existe regrinha de vírgula. Só existe se. Ó, a única coisa que existe é início de oração? Então não pode. Então tem que saber o que é início de oração. A oração iniciou antes da intercalação. Então tá tudo bem. João, pela manhã, me encontrou. João, pela manhã, encontrou-me. Entendeu a diferença? Tudo bem? E foi isso que muita gente errou lá na prova que nós corrigimos hoje. Acabamos de corrigir. Deixa eu colocar aqui para você, deixa eu só voltar. Terminou de copiar? Que foi a questão 35 da Petrobras. Vou voltar ela rapidinho. A questão 35 da Petrobras. Cadê? Tá aqui, ó. Para ficar bem claro e você não ficar mais com essa dúvida, tá? Ó, olhe para cá. Tá vendo esse C? Aí o aluno no chat falou: "Ah, isso aqui tá errado". Por quê? Porque não pode, porque ele aprendeu assim, ele aprendeu que depois da vírgula não pode. Isso não existe, tá? Tem esse negócio. Essa vírgula está casada com essa, isso aqui é uma intercalação. A oração começou assim, aqui. Esse é o início da oração, tá? Então, não é, se for necessário, escreva assim, ó, não é início da oração. Então, meus senhores, claro que está certo. Assim como estaria certo dizer, situam-se porque não há nada atraindo. E só existe isso. 3 proibições, uma regra, palavra invariável atrativo. Não havia nenhuma palavra atrativa, então eu posso as duas. Entendeu? Aprendeu esse negócio de vírgula? Tudo bem?